Mais uma vez, boa noite, irmãos. Convido o pastor Miguel para nos dirigir no hino congregacional. O 18? 18. Hino 18. Boa noite, amados irmãos. Aos irmãos, o falecimento de nossa irmã Yolanda partiu para a eternidade esta manhã. Ela era congregada lá da Igreja Batista. E às vezes eu brincava com ela. Eu dizia, ai, que demorava aí a igreja. O nome dela é Irmã Holanda, mas Irmã da Holanda. Que Deus possa estar confortando o Frank, Michele e os demais familiares. Tenho só que agradecer a Deus pelo testemunho da irmã. Agora vamos cantar O Amor Sem Igual, ok? Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que levou a seu filho a entregar, para o salvo levar para si. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justo veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos servos chamar. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque seus pecados, qual grande montão, vendava a entrada nos céus. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer, por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê neste amor sem igual. Amém. Obrigado, irmão. Ainda de pé, eu convido o irmão Severino para nos levar a Deus em oração. Boa noite, amados. Todos de cabeças curvadas, vamos orar a Deus.
Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui todos reunidos para escutar a Tua palavra, Senhor, e possamos colocar a Tua palavra no nosso coração para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Ó Pai, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa todos que estão aqui prontos para ouvir a palavra de Deus. Abençoa também aqueles que também não puderam ouvir, Senhor, que Deus possa estar com eles. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos? E como de sequência, pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. É o tema do retiro. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amém? Amém. Leamos então. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Que Deus possa aplicar em nossos corações o texto e os ensinamentos que nós estamos tendo aqui no nosso retiro. Amém? Samuel. Agora com o quadro de oportunidades, enquanto o irmão Samuel faz a troca das baterias do microfone, eu convido a União Feminina de Soledade. Já vai se organizando. Aqui, ó. Por esse lado. Andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso então de escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.
Convido o irmão Francisco Rosa, que também vai estar louvando. Boa noite, irmãos. Em teus braços, hino que irei oferecer ao meu Deus. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Com o coração aflito, venho a ti para implorar. Ó, escuta, Cristo, os rogos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, onde possa repousar a minha alma tão cansada, e um abrigo possa achar. Já eu creio que me atendes, eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços abrigado, bem seguro estou, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Amém. Ainda com o quadro de oportunidades, eu convido o irmão Messi. Boa noite, amados irmãos. Feliz de estar aqui mais um dia no retiro,
juntamente com todos os irmãos, aprendendo da palavra de Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem para o livro de Mateus, capítulo 6, versículos do 31 ao 34. Mateus 6, do 31 ao 34. Amém? Amém. Leamos assim a palavra de Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Convido agora as jovens Radassa, Priscila e Lara. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Convidar a irmã Daniela, que vai fazer o solo. Boa noite. Eu vou louvar a Deus com o hino 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. E ainda aproveitando, Luiz, irmãozinho. Boa noite. Eu vou cantar Foi na Cruz. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos a vi. Eu agora me alegro em sua luz. Luiz, um nadador experiente, viu? Gostei. Ainda com o quadro de oportunidades, hoje temos bastante. Maria Rita. Boa noite, irmãos. Hoje irei cantar o hino 301, creio e observa, amém? Amém. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia modas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão
que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mira e seus segredos privar, seu consolo constante, real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guarda, o teu nome exalta, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Amém. Irmão Severino. Ele pediu para deixar aqui. Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que estou aqui na frente, mais uma vez, para louvar a Deus em mais um retiro. E quero desde já agradecer a presença de todos os irmãos e uns que eu não conhecia, que eu disse que ele ia saber meu nome quando eu viesse aqui para frente. Eu falei que era neném, mas ele disse, não, mas o meu nome mesmo você vai saber quando os meninos me chamar. Amém, irmãos? Eu irei louvar a Deus no hino 408, Descanso Verdadeiro. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei. Meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Pois meu coração te entrego, ó Jesus, meu Salvador. Sejas tu pra sempre dele, o seu Rei e seu Senhor. Cristo sempre, tão somente, Cristo Salvador e Rei. Meu abrigo, meu amigo, tudo nele achei. Amém. E para finalizarmos, eu convido a União Feminina de Esperança e Campina Grande.
Sem mais delongas, antes de passar para o pregador, pedir a compreensão de todos, né, com relação à atenção. Depois o pastor Walter nos orientou hoje pela manhã para termos atenção e darmos atenção à palavra de Deus que está sendo falada aqui na frente. Então, vamos todos ficarmos calmos. A gente tem muito assunto, tem muita saudade dos irmãos e de estar botando o assunto em dia, mas vamos prestar atenção na pregação. E sem mais delongas, irmão Evaldo, que não quer ser da tropa do careca, mas não tem problema não, né? Tem que raspar. Oi? 9:30? Não, mas pode ir. Porque chegou um pouquinho atrasado. Beleza. Começou um pouquinho mais. Boa noite, irmãos. É um prazer, né, estar aqui essa noite. Estar em comunhão com os irmãos aqui no Retiro, né? Então é sempre bom termos esse momento, né, de reencontrar os irmãos, de fortalecer, né, nossos laços, de estudar a palavra de Deus. Então, não é novidade para ninguém, né, o quanto a gente sai fortalecido daqui, o quanto isso é importante para a nossa vida espiritual, né? Então, que possamos estar mantendo, né, essa tradição, né, das igrejas, e que possamos estar reunidos mais vezes. Aproveitar também a oportunidade para agradecer, né, a Igreja de Solidade, também a minha igreja lá de Campina Grande, né, pelos trabalhos que têm sido desenvolvidos em Princesa Isabel. Temos pregado para algumas pessoas ali, distribuído folhetos, e temos algumas pessoas, né, que já criaram uma rotina, né, na participação dos cultos que nós temos realizado. E pedir a Deus, né, que se for da vontade dele, que a gente possa ter futuramente uma igreja ali, né, em Princesa Isabel. Que Deus possa estar nos capacitando, né, para isso. Também, tá bom, obrigado. Agradecer a Deus, né, por uma bênção que nós temos tantas bênçãos para contar, geralmente a gente não conta tantas, né? Mas essa eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estamos ali em Princesa Isabel há quase 4 anos, né? Fomos morar em Princesa Isabel porque minha esposa Daniela foi chamada para trabalhar em Pernambuco. E Pernambuco Princesa Isabel já é divisa ali com Pernambuco, né? Então na época eu trabalhava em Cajazeiras. De onde eu estava, em Cajazeiras, no local que ela ia trabalhar em Pernambuco, eram uns 500 quilômetros ou mais. E isso dificultava, né, a dinâmica da nossa família. E aí, com isso, eu fui removido para Princesa Isabel. Então, nós morando em Princesa Isabel e ela trabalhando em Floresta, Pernambuco, a 140 quilômetros de distância. E toda semana essa rotina, né, dela ir para trabalhar e voltar. Fixamos residência em Princesa Isabel, por ser na Paraíba, né, local ficaria melhor para a gente. Tentamos morar em Floresta, mas não foi possível, não conseguimos residência lá, e por isso ficamos ali em Princesa Isabel, que é onde eu trabalho. Mas graças a Deus, né, para a honra e glória de Deus, conseguimos a transferência dela para a Princesa Isabel. Então, graças a Deus, nossa família, né, está reunida, né, vamos dizer assim, em corpo, né, todas as semanas. Essa foi a primeira semana de trabalho lá, e essa é uma bênção, né, entre as tantas que a gente tem para agradecer a Deus, né? Então, somos muito gratos a Deus por isso, e que isso tenha acontecido também para a honra e glória de Deus. Amém? Então, continuando, né, as temáticas das pregações, o tema da mensagem é andando dignamente, cumprindo o ID de Cristo, né? Então, o irmão Walter ali já fez assim 50% da pregação de hoje à noite, e foi uma mensagem muito edificante, né, hoje pela manhã. Então, para começarmos, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, né, no nosso versículo temático, né, Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Efésios 4, do 1 ao 7. Então, só resumindo, né, irmão Walter deixou bem claro que nós devemos andar dignamente, né, conforme a vocação com que nós fomos chamados. E o andar dignamente também inclui cumprir o ID de Cristo, né? Então é necessário que exista, né, essa integração, porque pregar o Evangelho é a nossa função como membros de uma igreja batista, local e visível. Então, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós vamos encontrar o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da paz, ou a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Amém. Então, se a gente for fazer um resumo aqui, né, do texto, e o irmão Walter, né, pela mensagem pela manhã, deixou isso bem claro. A Bíblia, né, Paulo aqui falando, ele diz que devemos andar dignamente, né, como digno da vocação com que nós fomos chamados. E quando a gente vai analisar o significado da palavra de andar digno, né, ou dignidade, tem diversos significados, mas dois chamam bastante atenção. Você é digno quando você é merecedor ou você anda em conformidade com algo, né? Então, de nós, como filhos de Deus e como membros, né, da Igreja de Cristo, uma igreja batista local e visível, nada mais se espera de que nós andemos dignamente, ou seja, conforme a vocação com que nós fomos chamados. Então, é incoerente que nós possamos dizer que somos filhos de Deus, que pregamos a palavra de Deus, mas que nós não aplicamos essa doutrina, o conhecimento bíblico na nossa própria vida. Então nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com o Evangelho. E a Bíblia, né, eu costumo sempre citar o pastor Miguel, é uma referência para nós, né, entre tantos aqui, mas a Bíblia é o manual do homem, né? Então, ao mesmo tempo que Paulo fala aqui que devemos andar conforme a vocação com que nós fomos chamados, de maneira digna, a Bíblia também mostra para a gente como é que a gente pode fazer isso, né? Então, se a gente for analisar a Bíblia vai mostrar para a gente como é que nós devemos andar dignamente como um pai, como uma mãe, como esposo, como uma esposa, como filho e como irmãos na igreja, né? E na nossa rotina como crentes, como um todo. Então, a Bíblia ela não deixa arestas no sentido de como deve ser a nossa forma de se portar e a nossa forma de andar dignamente, né, conforme a vocação que nós fomos chamados. Nesse versículo que a gente acabou de trazer aqui, tem alguns exemplos disso, né? A gente vai encontrar várias explicações e vários modelos de como é que é andar indignamente em diversos textos, mas, por exemplo, no versículo 2, né, aqui ele vai mostrando formas de andar dignamente. Então, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que a Bíblia traz, né, em relação à forma como o crente deve andar é totalmente diferente do que o que o mundo prega de como uma pessoa deve se portar, né? Então, a gente deve lembrar que o nosso modelo não é o mundo, né? O nosso modelo é Cristo, né? E nós não devemos nos conformar com o mundo, né? Se adaptar ao mundo. Nós temos a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, e é ela que nós devemos seguir. Então, o mundo hoje não pede que as pessoas sejam humildes, por exemplo, né? O exemplo do mundo não é esse. O mundo vai dizer, faça o que quiser, o que vem na sua cabeça, e se alguém lhe impedir, passa por cima dessa pessoa. Basicamente, trocando em miúdos, é o que se prega aí fora, né? O mundo não pede que a gente seja manso, né? Mas a Bíblia pede que a gente seja manso, que a gente tenha mansidão, né? No sentido de ter paciência, de analisar as coisas, se portar, ou seja, com racionalidade diante das coisas. A Bíblia também pede, né, que nós possamos dar suporte uns aos outros, né? E é interessante isso, porque alguém pode ler aqui o versículo 2, que diz assim, suportando-vos uns aos outros, e pode entender que é no sentido de suportar alguém que é uma pessoa indesejada, uma pessoa que causa problema, então suporta aquela pessoa. Não, mas biblicamente o suportando aqui é de dar suporte, né? E nada mais aplicável, né, nessa questão de dar suporte a um outro na construção do que é uma igreja de Cristo,
né? Nós que temos a certeza de salvação e que fomos batizados, né, ou aqueles que desejam ser batizados, a partir do batismo passam a fazer parte da igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça dessa igreja. Então somos um corpo, e um corpo ele funciona a partir da integração de todos os membros. Então é necessário que a gente possa dar suporte um ao outro para que esse corpo ele possa funcionar, né? Então os diversos exemplos que a gente pode trazer, né, e a contextualização que foi feita pela manhã mostram exatamente como que a gente pode andar dignamente conforme a vocação com que nós fomos chamados. E isso inclui também cumprir o ID de Cristo. Qual seria o sentido? Tá dando para estar aqui direitinho? Tá, tranquilo. Obrigado, irmão. Então, qual seria o sentido de Cristo ter fundado a sua igreja, né? E a gente não tivesse que cumprir o ID, ou seja, pregar o evangelho? Alguns vão pensar que vai existir igreja no céu, mas qual a necessidade de ter igreja no céu? Se analisando a Bíblia, a gente sabe exatamente qual é a função da igreja, que é pregar o evangelho, né? Para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Então, andar dignamente, andar em conformidade, é nós termos a ciência de que, além de cumprirmos, né, aplicarmos a doutrina nas nossas vidas, mas que nós também possamos pregar o evangelho, porque a nossa função como crentes, membros de uma igreja batista, local e visível, é pregar o evangelho, cumprir o ID de Cristo, para que outras pessoas também possam chegar ao conhecimento da verdade. A nossa função não é a função do Espírito Santo, né? A gente não convence as pessoas, quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é semear, não é isso? Então, em continuidade, né, aí, para que a gente possa entender o cumprir o ID de Cristo, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1, 27, onde a gente vai fazer uma observação. Deixa eu ver, só conferir se é isso aqui mesmo. Se fazer uma anotação aqui, mas é esse mesmo. Filipenses capítulo 1, 27, a gente vai encontrar o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o quê? Conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, né? Então, o nosso parâmetro, né, para que a gente possa se portar dignamente é o evangelho. E o propósito da igreja é pregar o evangelho. Então, o evangelho vai servir para que ele seja aplicado em nossas vidas, mas que a gente também possa pregar para que outras pessoas conheçam esse evangelho. Não é isso? Então, a gente esquece, né? É muito interessante a situação do crente, porque até o comentário, acho que foi no estudo dos homens, né? A gente observa diversas denominações, o quanto as pessoas se dedicam para pregar o seu evangelho, mas não o evangelho bíblico, né? A sua doutrina. Então você vê pessoas, acho que o irmão Walter que falou, os testemunhas de Jeová, né, e outros grupos que saem, como diz o Matuto, no pingo do meio-dia, né? E está ali trazendo, tentando levar para as pessoas aquilo que eles creem veementemente. E nós estávamos perdidos, nós, pela graça de Deus, pela grande misericórdia dele, chegamos ao conhecimento da verdade, né? Pudemos nascer de novo, né, o nascimento do Espírito, tivemos então a certeza de salvação, fomos alcançados pelo Evangelho, alguém pregou para que nós pudéssemos ter essa certeza, né, pela ação do Espírito Santo, fomos convencidos, nascemos de novo, e boa parte de nós aqui teve a oportunidade, pela graça de Deus, pela soberania dele, de fazer parte da sua igreja. Olha só que privilégio nós temos.
Quantas pessoas existem no mundo? Mais de 7 bilhões de pessoas. Mais de 7 bilhões de pessoas existem no mundo. Quantas pessoas têm certeza de salvação eterna? Quantas pessoas fazem parte de uma igreja batista, bíblica, da igreja que Cristo fundou? Nós somos privilegiados, não somos? Mas será que nós somos gratos por isso? Será que nós nos portamos da maneira que Deus espera que nós possamos nos portar diante desses tão grandes presentes que Ele nos deu? Acho que nem sempre, né, irmãos? E aí, se a gente faz uma consulta na nossa mente, a gente vai perceber que a gente deixa muito a desejar. Por quê? Quando a gente está perdido, antes da gente chegar ao conhecimento da verdade, a gente está ali procurando sempre por algo que preencha o nosso espaço vazio. E aí a gente chega ao conhecimento da verdade, faz parte da igreja, parece, no primeiro momento a gente é neófito ali, né? Tem um fervor ali de querer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade a todo custo, mas aí às vezes a gente vai esfriando um pouquinho, esfriando. Chega um tempo que a gente acha que é comum, a gente acha que entende às vezes que a salvação, a gente sabe que não, mas parece que a salvação é algo comum, que todo mundo vai chegar ao conhecimento da verdade, né? E aí a gente acha também que é comum fazer parte da igreja de Cristo, mas a gente tem que colocar na cabeça que nós somos exceção, né? Que isso não acontece com a maioria das pessoas, que nós somos poucos, né? Em relação ao tanto de gente que não tem conhecimento da verdade e ao tanto de gente que não glorifica a Cristo na sua igreja, né? Ou numa igreja batista, local e visível. Então, a partir do momento que a gente busca ter essa consciência, isso vai sendo avivado na nossa mente todos os dias, a gente compreende que é necessário que a gente deve, de fato, cumprir o ID de Cristo, né? Que a gente deve estar pedindo a Deus ousadia, fé, fortalecimento, para que a gente possa pregar o Evangelho para outras pessoas, porque a gente pode pregar o Evangelho em muitas oportunidades, né? A gente, às vezes, chama a atenção das pessoas pelo nosso testemunho. E a partir do momento que a gente tem a oportunidade de sentar com essas pessoas, também é a oportunidade de pregar o Evangelho, né? E, às vezes, as pessoas nos questionam por determinadas coisas em relação ao nosso comportamento, que não é comum em relação ao comportamento do mundo. E essas são oportunidades que, às vezes, a gente deixa passar, né? Então, se tem vamos dizer assim, um dom comum a todos nós, membros de uma igreja batista local e visível, é esse dom que a gente deve aperfeiçoar cada vez mais, que é de pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho pode ser feita pelo pastor, pode ser feita por um homem que ocupa qualquer função na igreja, pode ser feita por uma mulher. A gente sabe que a mulher não pode ser pastora, biblicamente, não pode vir aqui à frente trazer a mensagem, mas onde ela chega, né, ela pode pregar o Evangelho. Uma criança pode pregar o Evangelho também, né, sendo, então, membro de uma igreja batista local e visível. Porque a responsabilidade de pregar o Evangelho não foi dada a uma pessoa, foi dada à igreja. Então, qualquer membro da igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Não é isso? Então, é necessário que isso esteja vivo na memória. Então, só deixando claro que a responsabilidade de pregar o Evangelho foi dada à igreja, né? Vamos a um texto bem conhecido nosso, que é Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus 28. Mateus 28, versículos 16 a 20. Todos encontraram? Amém. Amém. Mateus 28, 16 a 20, nós encontramos o seguinte. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, se a gente for analisar, né, Coríntios, Lucas, a gente observa que os primeiros membros da igreja foram os apóstolos, né? Primeiramente, pôs Deus na igreja apóstolos, não é isso? Então, quando Jesus está falando aqui, ele não está falando especificamente a pessoas, as 11 pessoas que estavam reunidas ali, mas ele está falando à sua igreja. Então, esse mandamento de ir, né? No versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um mandamento que é dado à igreja. Se o mandamento tivesse sido dado especificamente a essas pessoas, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a igreja não estaria, né, não teria gerado outras igrejas ao longo dos séculos, né? E eles teriam morrido e não teriam, a autoridade não teria sido passada se não fosse dada à igreja, né? Então, se a gente observa, por exemplo, o versículo 20, ele continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém, né? Então, aqui a gente observa a função da igreja, que é pregar o evangelho. Então, nós devemos andar dignamente, aplicando a palavra de Deus na nossa vida e também aproveitando as oportunidades e criando oportunidades para pregar o evangelho. Porque pensando do ponto de vista humano, tem uma palavrinha aqui, não é soberba, quando você quer algo só para si, esqueci agora o nome. Muito egoísmo, muito bem. É muito egoísmo a gente querer a salvação só pra gente, né? Não é muito egoísmo? Então, olha só, a gente acha comum as pessoas irem para o inferno. Por quê? Porque a gente não está indo. Porque a gente não está indo. Mas tem pessoas que não chegaram ao conhecimento da verdade, que não tiveram a oportunidade de chegar ao conhecimento, a escutar a pregação do evangelho, estão indo para o inferno. A gente está se preocupando com essas pessoas? Né? Nem sempre. A gente fica comovido em saber que essa pessoa, se não crê em Cristo como único suficiente Salvador, essa pessoa vai para o inferno. Essa pessoa pode ser sua mãe, essa pessoa pode ser o seu pai, seu avô, seu tio, seu sobrinho, pode ser um colega do seu trabalho, alguém que você gosta muito, e pode ser até alguém que você não tenha tanta simpatia, mas é um ser humano como você, né? E você poderia estar indo para o inferno, né? E nós, pela grande glória de Deus, né, pela sua soberania, chegamos ao conhecimento da verdade, né? Pela vontade de Deus, não pela nossa. Então, é a nossa função pregar para que outras pessoas também possam chegar ao conhecimento da verdade e ter essa graça que nós temos, né? De poder ter a certeza de salvação e poder dizer que é filho de Deus. Imagina só como é triste. Às vezes eu converso com o Dani, né? E sobre determinadas situações que acontecem, e às vezes a gente está preocupado sobre alguma situação. Aí eu comento sempre, Dani, imagina só. A gente passa por alguns problemas na vida, né? É normal que todo mundo passe, mas a gente tem uma garantia. Deus está sempre do nosso lado. Ele é o nosso Pai. E a gente nunca vai ser desamparado. Deus não deixa, né, um filho seu padecer necessidade. Isso falando só de questão financeira, mas diversas questões da vida. Mas você imagina alguém que está indo para o inferno, alguém que não tem a Cristo como único suficiente Salvador. Pela soberania de Deus, essa pessoa pode ser protegida por Deus, mas nós temos a garantia disso. E essas pessoas não têm a Deus como Pai, para ser o seu escudo, né, a sua proteção, a sua fortaleza. Não é isso? Então, devemos ser gratos a Deus por isso e cumprir a nossa função. Em continuação, né, nós podemos... E aí, né, é só a questão que é interessante ilustrar. Vamos em Efésios capítulo 2, só encontrar aqui o texto. Mostrar, né, que é a função de fato da igreja de pregar o evangelho. Nós somos membros cada uma das igrejas batistas, né, foram deixadas por Jesus. Efésios, deixa eu só encontrar aqui. É que eu já digo. Acho que é o 2.
Efésios 3, na verdade, Efésios capítulo 3, versículo 10, né? Mostra aí, deixando claramente, novamente, né, bem claro para a gente, a função da igreja e que nós fazemos parte da igreja, né? Quem é que deve pregar o evangelho? Quem deve falar da multiforme sabedoria de Deus, né? 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, a função de pregar o evangelho é da igreja. E nós somos membros dessa igreja. Então, a responsabilidade que é nossa, né? Então, se a gente está deixando que outros tomem esse espaço, nós estamos sendo irresponsáveis. E eu falo para os irmãos, em muitos momentos eu tenho sido irresponsável, né? Porque a gente tem deixado passar oportunidades, né? De ocupar espaços, de falar com pessoas sobre as grandezas do Evangelho de Deus. Então, que nós façamos esse exercício, né? E enxerguemos como uma maneira digna de se portar diante de Deus, também pregando o Evangelho, né? Cumprindo o ID. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 21. Aliás, não precisa ir, que aí é só mais ilustração, né, das diversas formas de andar dignamente, e aí, como o irmão Walter já explorou bastante isso pela manhã, eu acho que não tem necessidade da gente falar mais aqui, mas se a gente for observar assim, maneiras que a Bíblia pede para que a gente se porte dignamente diante de Deus, né, como dignos da vocação que nós fomos chamados, aí a gente pode ir lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 21, Efésios 6, de 10 a 20 e assim por diante. E aí, em 1 Coríntios capítulo 15, 34 a 58, a gente vai observar que a gente deve se fortalecer, né, para que a gente possa, então, cumprir o ID. Então, 1 Coríntios 15, 34 a 58. Primeiro Coríntios 15, 34 a 58. Todos encontraram? Amém. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo, para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiramente não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Assim há também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. Foi o 15, não é isso? Pronto. Então, aqui a gente consegue, né, observar, fazendo um resumo, né, que nós vivemos ainda nesse corpo carnal. Que o primeiro homem, né, quando a gente nasce, é um homem que nasce da carne. Mas o segundo homem, né, é um homem que nasceu de novo, né, é o homem que nasce do Espírito. E que nós, né, devemos ter isso em mente para reconhecermos o quanto nós somos pequenos diante de Deus e o quanto Ele é soberano para nos ter dado vida eterna, né? O quanto nós devemos pedir fortalecimento a Ele, né? O ser humano natural, ele sempre vai querer ocupar a posição de soberano, né? Então, você vai lembrar que em alguns momentos da sua vida, principalmente quando você não tinha Cristo como único suficiente Salvador, que a gente... Não, eu que mando na minha vida, eu que decido isso, eu que decido aquilo. Mas a partir do momento que nós somos filhos de Deus, né? E principalmente a partir do momento que a gente assume o compromisso com uma igreja de Cristo, a gente tem que colocar na cabeça que Deus é soberano em nossas vidas. E, como o irmão Walter falou pela manhã, nós fomos comprados, né? O nosso corpo não é nosso, né? É de Deus. Então a gente deve servi-los. Antes de conhecer a Cristo como único Salvador, nós éramos filhos da ira. Mas a partir do momento que temos a Cristo como único suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a ter Deus como nosso Senhor, né? Senhor no sentido daquele que nos socorre, mas Senhor também no sentido daquele que nós servimos. Então é a Ele que nós devemos servir. Em continuação, né, lemos até o 54. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso não é vão no Senhor. Qual é o nosso principal trabalho como membro da Igreja de Cristo? É a pregação do Evangelho, né? Então, repetindo, ele vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. É isso que a gente deve buscar. Ter firmeza e constância, né? O homem na sua condição natural, ou o homem depois que conhece a Cristo, ele vai ter duas opções. Ou ele vai servir à carne, ou ele vai servir a Deus, né? E vai deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Como nós ainda não fomos transformados, nós ainda vivemos na carne, a gente ainda sofre os sintomas da carne, vamos dizer assim. Como alguém que que teve uma determinada doença e ficou com sequelas, né? Então vamos imaginar o seguinte: Adão e Eva, né, antes de cometerem o pecado, eles não estavam tranquilos ali, não tinham corrupção na sua carne. Mas a partir do momento que eles se corromperam, que eles pecaram, eles e a sua descendência, mesmo aqueles que criam em Cristo como único suficiente Salvador, permaneceram com sequelas do pecado, com sintomas. E a inclinação que a gente tem para cometer as iniquidades. Por isso que a gente deve ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Por isso que nós devemos buscar o quê? A comunhão com os irmãos. Por isso que nós devemos estudar a Bíblia. Por quê? É um momento que a gente tem para nos fortalecer. E é a partir daí que a gente vai desenvolver essa firmeza e essa constância, né? Por isso que um momento como esse é importante. Porque a gente tem um momento de estar reunido, de estudar a palavra de Deus, e a gente se fortalece nas conversas com os irmãos, né? Mesmo quando a gente não está no momento de culto, mas que a gente está conversando com o irmão ali na hora do almoço ou do jantar, ou em algum outro lugar, a gente está se fortalecendo. Porque a gente está compartilhando experiências, porque a gente está escutando conselhos dos nossos pares, né? De pessoas que têm a Cristo como único suficiente Salvador e de pessoas que servem a Cristo na sua igreja. A gente vai buscar conselho no mundo? Pode até ir,
Mas será que os conselhos vão ser bíblicos? Não. Será que a gente, quando tem problemas no casamento, na nossa criação de filhos, se a gente quer conduzir os processos, né, tomar direcionamentos que sejam corretos, a gente vai procurar uma pessoa que não tem contato com a Bíblia, que não tem conhecimento da verdade? A gente sabe o exemplo do mundo. Ter famílias estruturadas, como graças a Deus a maioria de nós tem aqui, isso é uma raridade, irmãos. Né? Esse não é o padrão do mundo. Ter uma estrutura de família com esposo, esposas e filhos obedientes aos pais é exceção. O mundo está cheio de pessoas que não querem ter responsabilidades. O mundo está cheio de pais que não querem ter responsabilidade de pais, de mães que não querem ter responsabilidade de mãe, de filhos que não respeitam os pais, que não têm respeito, que não sabem o que é hierarquia. Né? Então, quem está nas escolas, quem observa essas questões, na sociedade não precisa estar em escola, mas eu acho que na escola a gente sente muito isso, né? Quem é professor sabe, a gente observa isso. Né? A nossa sala de aula é um reflexo da sociedade. Então, os pais não querem ter responsabilidade de educar os filhos, jogam isso para a escola. Então, quanto mais tempo o filho passa na escola, para eles melhor. Quando a escola entra de férias, é um desespero. É um desespero porque... E agora? O que é que eu vou fazer com esse filho? Eu já não aguento mais isso e aquilo. Né? Mas olha que sociedade doente a gente está. As pessoas estão terceirizando as suas responsabilidades. E a gente não deve fazer isso. Como filhos de Deus, como crentes, a gente deve assumir as responsabilidades, porque a gente amadurece com isso e é o nosso papel. Se somos esposos, que sejamos esposos segundo a Bíblia, esposas segundo a Bíblia, filhos segundo a Bíblia, e servos segundo a Bíblia, e membros de uma igreja batista segundo a Bíblia. Né? O nosso parâmetro é Deus, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Amém? Então, é a partir desse estudo da palavra de Deus, é a partir dessa comunhão que nós vamos ter firmeza, constância, e a partir daí é que surge a abundância na obra do Senhor. Né? Então, a partir de momentos como esse, que a gente sai fortalecido e a gente pensa, eu tenho que pregar mais o evangelho, eu tenho que cuidar mais da minha família, eu tenho que ter mais responsabilidade com a palavra de Deus. E é a partir daí que a gente começa a frutificar. Porque a igreja é como se fosse um hospital também. Né? É um local que a gente vem buscar cura, conforto, né? E vem buscar a nutrição para que a gente possa andar segundo a vontade de Deus. Né? E aí, relacionado ao ID, olha só o que a gente observa. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho primordial, sendo membro de uma igreja de Cristo, é pregar o Evangelho. E esse trabalho não é vão no Senhor, né? Porque a partir dele, outras pessoas vão nascer, né? De novo, e vão chegar ao conhecimento da verdade, né? Então, que nós estejamos com isso vivo, né? Em nossa mente. Amém? Deixa eu ver aqui. Eu não sou bom de decorar, assim, eu às vezes sei o que o texto diz, mas para saber o endereço é difícil, né? Cada um com seus problemas. Eu tenho esse, então eu tenho que anotar aqui para não esquecer. O último foi Coríntios. E aí, interessante também, né, a gente observar um pouco disso em Timóteo, né? Timóteo, um pastor jovem que era aconselhado, né, por Paulo, e os textos, né, que são direcionados a Timóteo nos trazem orientações muito importantes. Então, peço aos irmãos que abram aí em 2 Timóteo 2. Vamos ler aí do versículo 1 ao 15. Segundo Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 15. Olha só, né? Paulo aqui falando a Timóteo. A gente sabe que Paulo estava se direcionando a um pastor, mas e muita gente consegue aplicar as palavras aqui nesses conselhos em nossas vidas. Todos encontraram? Amém. Tu, pois, meu filho, olha só, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? E o que de mim
entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensinem os outros. Tu, pois, olha só, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Aí quer dizer que pregar o evangelho, vamos dizer assim, você não pode sofrer aflições com isso? Pode. Mas a nossa função é pregar o evangelho. E o que é o que um soldado faz quando sofre aflição? Ele continua guerreando, né? Os que vieram antes de nós, principalmente ali no período, né, dos apóstolos, sofreram muitas perseguições. Hoje nós sofremos outros tipos de perseguições, e essas perseguições elas podem se tornar ainda mais fortes. Mas quer dizer que a gente vai desistir? Né? Um bom soldado, ele vai lutar até o final, né? Até que ele seja morto em batalha, né? E isso é motivo de glória para o soldado, quando ele é morto em batalha, né? Agora, o soldado desertor, ele não vai ser bem visto. O desertor é aquele que está no meio da batalha, encontra uma oportunidade e foge da guerra. E aí ele sai envergonhado, né? Dali. Então, tu, pois, sofre as aflições com um bom soldado de Cristo. Aí, olha só. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O mundo, a cada dia, ele vai criando mais embaraços. Para quem não é salvo, e principalmente para quem é salvo, né? Porque a cada momento, coisas novas vão surgindo. A sociedade ela tem mudado bastante em curto período de tempo. E eu costumo dizer que a sociedade ela cria necessidade onde não existe, né? E muitas dessas coisas que a sociedade oferta, boa parte delas, elas são embaraço para a nossa vida, né? Então, a gente deve olhar para Cristo e buscar segui-lo, imitá-lo e retirar aquilo que foi embaraço. Então, a gente deve estar ponderando a todo tempo, e é isso que o Espírito Santo vai nos dar discernimento, a gente pedindo, para saber fazer a seleção daquilo que importa e daquilo que não importa, para que a gente possa seguir adiante. Então, é necessário que a gente possa fazer esse julgamento, que a gente possa fazer todos os dias da nossa vida, naquilo que a gente deve buscar, que vai contribuir para a nossa vida e que não vai prejudicar a nossa função como filho de Deus, e daquilo que deve ser descartado, daquilo que é embaraço, né, para as nossas vidas. Porque, às vezes, a gente busca coisas na nossa vida que vão trazer muito mais prejuízos do que benefícios. Não é isso? Então, às vezes a gente arruma problema sem ter necessidade de arrumar problema. Gente, e aí tem diversas aplicações. O que é que Paulo fala sobre o casamento? Se você tem desejo de casar, case. Mas se você quer ficar solteiro, fique solteiro. Para ele, se alguém consegue ficar solteiro, né, sem estar pecando, ele é uma pessoa que tem grande potencial de estar ajudando ali no evangelho, né? Ser uma pessoa dedicada. Mas se é alguém que tem o desejo de casar, que case, porque se ela tem desejo de casar, né, quer ter uma pessoa ao lado dele, se ele não tiver, provavelmente ele vai pecar, vai estar em pecado, não é isso? Então é melhor que ele case. Vamos pensar, por exemplo, no namoro. Se você conhece uma pessoa e você não está atento aos sinais, e casa com essa pessoa de qualquer modo, e não preste atenção de como é o comportamento daquela pessoa, por exemplo, se é um homem, como é que ele trata a sua mãe, como é que ele trata a sua família, como é que ele lhe trata, se ele é um homem protetor, se ele é um homem provedor, e você, se ele não tem essas características e muitas outras que são importantes, e você fecha os olhos para isso, e você casa, você está arrumando embaraço para a sua vida. Não está arrumando embaraço? Então, se é no namoro, por exemplo, o momento de prestar atenção é ali, no namoro. Se você observa problemas que você não vai conseguir resolver depois do casamento, corra. Não continue, né? Porque o momento é esse. Agora também tem aquela questão. Aí é não se ferrar, é correr antes. Mas tem muitos... Olha, outra coisa que a gente não deve... Mas tem muitos sinais que já são vistos ali no casamento, ou no namoro. Mas você vê, por exemplo, a mãe falou, agora eu me perdi aqui, esqueci. Então, o namoro é esse momento de fazer essa análise. Estou citando só um exemplo, mas isso se encaixa em diversas coisas da nossa vida, né?
Aí outra questão, tem gente que se casa pensando o seguinte, se acontecer algum problema eu me separo. Triste ilusão, né? Porque essa pessoa vai casar com 50 pessoas ou 100. Porque a gente dentro da igreja tem que entender que o casamento ele é um investimento, ele é um cuidado. Então, a partir do momento que você decide casar, quando surgirem os problemas, você não vai correr dos problemas, você vai buscar resolvê-los. Né? E isso é o que amadurece o casal. Geralmente, no primeiro momento ali, surgem alguns conflitos, são duas pessoas com cabeças diferentes, criadas por pessoas diferentes, culturas diferentes, e esses conflitos começam a surgir. Mas com o tempo, quando o casal aceita assumir as responsabilidades e você sabe que vale a pena estar com aquela pessoa, você vai amadurecendo. Então você vai criando um vínculo tão forte que você olha para a pessoa, você sabe o que ela está pensando, você sabe quais são as necessidades das pessoas e você percebe que, caramba, como é que eu vivi tanto tempo sem estar com essa pessoa ao meu lado? Por quê? Porque o objetivo do casal, como diz o pastor Miguel, é o casamento de mentes, é essa união. É o sentido bíblico, né? Dois se tornando uma só carne, né? Então, a intenção é unir e não separar. A intenção é quando surgir problemas, esses problemas eles busquem ser resolvidos e não que os dois se afastem, cada um vá para um canto e cada um vá para um outro. É como o corpo da gente. Quando a gente está com uma infecção, o nosso corpo, ele desiste logo de combater aquela infecção? Não. O sistema imunológico vai atuar produzindo anticorpos para poder combater aquela infecção, para que o corpo permaneça saudável. Então, num casamento, são dois, tornando uma só carne. Então, se existem problemas, esses problemas você tem que colocar na mesa para que eles sejam resolvidos. Quando é que você resolve? Quando o marido sabe qual é a sua responsabilidade diante da Bíblia como esposo e quando a esposa sabe qual é o seu papel, a sua responsabilidade como esposa. E aí isso serve para os diversos exemplos aí do contexto familiar. Então, cada um de nós tem que saber qual é a nossa responsabilidade e não se eximir da responsabilidade. Porque a partir do momento que um deixa de cumprir a sua responsabilidade, então as coisas elas começam a desandar. Né? Então, às vezes a gente procura embaraço para nossas vidas. A gente deixa de fazer aquilo que é correto para buscar coisas que são mais difíceis. Né? Então, vamos lá. O exemplo do carro, né, que o pastor Walter falou. A gente tem o que a gente precisa e Deus dá também muito mais do que a gente precisa. Mas, se você tem lá o seu Fusca, o seu Chevette, o seu Palio, o seu Corsa, e ele está funcionando direitinho. Adianta você fazer uma dívida enorme para poder comprar um Renegade, uma Troller, né? O meu sonho, né? Mas não é um carro que vale a pena, principalmente se você com uma família, né, com criança. E aí você às vezes se endivida e você está arrumando embaraço para a sua vida, que inevitavelmente isso vai afetar na sua vida espiritual. Porque aí você vai ter que arrumar trabalho em outro canto para ajudar a pagar aquele carro e vai deixar de ir para o culto, por exemplo. Não é isso? Então, assim, são exemplos bem básicos, às vezes né, parece até engraçados, mas às vezes a gente procura embaraço para nossas vidas e a gente não precisaria procurar esse embaraço. Quer falar, irmão? Não? Tá bom. Então, continuando. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, se nós estamos nessa função de militar, pregar o evangelho, nós devemos fazer isso de forma legítima. Assumindo o quê? A responsabilidade. Como moeda de troca? Não. Porque se você prega o evangelho como moeda de troca, você está sendo mercenário. Né? E mercenário é aquele soldado que trabalha por benefício. E lá na época dos romanos, né, hoje tem mercenário sendo contratado ainda, né, nessas guerras que tem, ele trabalha por dinheiro. Então você vai lá e você vai para a guerra e você não se importa quem está do outro lado, nada, você quer o seu dinheiro no final. Né? Então a gente não deve pregar o evangelho buscando segundas intenções. A gente deve assumir como responsabilidade, como algo que é nosso, e de fato é nosso, porque a responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. E nós somos membros desta igreja, ou dessas igrejas batistas. Amém? Amém? Então, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos,
para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Será que a gente tem essa disposição de Paulo? Né? Quem dera nós tivéssemos um pouco da disposição de Paulo. Né? Então possamos pedir a Deus que tenhamos no mínimo 1% da disposição que Paulo tinha para pregar o Evangelho. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, a gente até pode negar a Cristo, mas ele não nega, ele permanece fiel. Né? Então, isso também deixa o sentido de que Cristo não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Nós que precisamos dele. Por isso que nós devemos buscar esse fortalecimento, né, e cumprir a nossa função. Então, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro. Hoje em dia, as religiões, as denominações utilizam essa palavra com um tom de sofisticação, como é que eu posso dizer? Empoderamento, de status, né? Mas obreiro é o quê? Trabalhador pesado, né? Trabalhador que carrega o saco de cimento e tijolo nas costas. Nós, né, como aplicação aqui, devemos nos apresentarmos a Deus como obreiros, como servos, como trabalhadores, como pessoas que estão dispostas a trabalhar pesado para a obra do Senhor. É isso? Então, que Deus possa fazer com que nós tenhamos esse entendimento, né, essa disposição para fazer a sua vontade, né? A andarmos como dignos da vocação com que fomos chamados, especificamente também, né, que é algo que é imposto a nós, pregar o Evangelho. E aí, é interessante também que a gente preste atenção na seguinte questão. Tem muitas pessoas que falam muito da doutrina, né? Tem muitas pessoas que falam de forma eloquente, que têm o conhecimento da Bíblia, tudo, e não aplicam a palavra de Deus na sua vida. Então, nós devemos ser sóbrios para aplicar a palavra de Deus na nossa vida, né? E a gente deve cuidar primeiro de nós e depois da doutrina. Isso é um ciclo. Se você cuida de você, você também continuamente vai estar cuidando da doutrina. Se você foca só na doutrina, a doutrina vai ser só teoria. Mas você também tem que fazer a prática quando você olha para si, né? Então a gente deve tomar cuidado em relação a isso. Então por isso a gente traz aqui 1 Pedro, capítulo 5, mostrando a necessidade que nós temos de estarmos atentos, de estarmos sóbrios para andar, para observar a maneira que nós estamos andando diante de Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9. Todos encontraram? Amém. Amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Né? Pastor Walter trouxe esse texto pela manhã. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós estamos vendo durante as mensagens que é necessário que nós andemos dignos da vocação com que fomos chamados, ou seja, em conformidade com essa vocação. E aí a gente traz essa noite que andar como digno também é cumprir o ID de Cristo, não é isso? Mas para isso a gente tem que estar o quê? Sóbrio. E como é que a gente vai buscar essa sobriedade? A partir do estudo da palavra de Deus, e não somente do estudo, mas da aplicação dela nas nossas vidas, né? E aí é onde vem, às vezes a gente é questionado pelo testemunho, né? Como é que alguém prega o evangelho, diz que tem que ser daquela forma, que não pode ser assim, que a salvação é de tal forma, que o comportamento do homem e da mulher é dessa maneira, mas se comporta de forma totalmente contrária. Nós somos a vitrine, né? De Cristo, né? Do evangelho.
Então é necessário que nós tenhamos essa atenção. Nós devemos cuidar de nós. Nós devemos utilizar a Bíblia, né, como a nossa regra, como o nosso manual para buscar essa perfeição e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. A partir desse momento, né, tendo esse alimento espiritual, é isso que vai fazer com que nós tenhamos essa sobriedade. Quando o crente está distante de Deus, quando ele não está alimentando o Espírito, ele vai estar sóbrio? Não. Ele vai estar embriagado com as diversas coisas que o mundo oferece, né? E aquela questão, o indivíduo é até uma pessoa salva, mas se ele está distante de Deus, ele vai questionar até a salvação dele, né? Pode ter a certeza, mas ele está tão distante que ele perde a comunhão, ele perde, como é que eu posso dizer, aquele sentimento, né, de fé, aquele sentimento de que o Espírito Santo está ali presente, vívido nele, né? E o Espírito Santo ali fica escanteado, né? Fica ali do lado, esfriado. E aí, se o Espírito não está alimentado, a carne vai ser alimentada com outras coisas. E o mundo tem muita coisa para oferecer, não é pouca coisa. Tem muita coisa para nos oferecer como embaraço, né? Então, coisas que Satanás, que está andando em derredor, bramando como leão, está buscando oportunidades. Ele sabe quais são nossas falhas. Ele sabe o que é aquilo que nos engoda, né? Aquilo que chama mais a nossa atenção, porque nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição. E essa perfeição ela vai ser buscada a partir do momento que a gente olha para Cristo e busca colocar a palavra dele, a doutrina, né, de Cristo, em prática em nossas vidas. Então, a palavra de Deus, estar bem espiritualmente, traz essa sobriedade. E essa sobriedade faz com que a gente fique vigilante. O que é você ficar vigilante? É você estar em estado de consciência, né? Você está atento, você saber muito bem, por meio da ação do Espírito Santo que está ali alimentado em você, o que é certo, o que é errado, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso, o que Cristo faria se estivesse no seu lugar, né? Ou no meu lugar. Então, para isso, é necessário que nós estejamos sóbrios, para que a gente possa vigiar. Alguém que está embriagado, alguém que está envolvido com as coisas que o mundo oferece, vai poder vigiar? Não vai. Essa pessoa está entenebrecida. Ela está sobre, vamos colocar a aplicação, sobre o efeito alcoólico do mundo, né? Daquilo que o mundo oferece. Ou seja, recebendo aí dopamina a partir dos prazeres que a carne vai oferecer. Então ele está sob o efeito de diversos elementos químicos aí que são liberados a partir do momento que a gente alimenta a carne, né? Então, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, é nosso amigo? Não. Nosso adversário anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, Satanás está a todo tempo à espreita, buscando uma oportunidade para nos envergonhar. E a partir do momento que ele nos envergonha, ele envergonha também o Evangelho. Ele envergonha a doutrina. Ele envergonha a Igreja de Cristo, né? A doutrina é perfeita, né? Está aqui, Deus deixou para nós, ela não é corruptível, mas nós podemos tentar corrompê-la. Não vamos conseguir, mas a gente mancha a doutrina, né? Então, nós somos luz no mundo e nós devemos estar com essa luz sempre acesa, né? No seu maior potencial. E aí, né, concluindo, a gente pode analisar aqui, Pedro também, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Não é mais. Pronto. É Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, 16, né, que mostra a necessidade de nós termos o cuidado de nós e da doutrina. Tem mais um aí antes de a gente finalizar. 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, 16. Texto muito conhecido nosso e que devemos aplicar em nossas vidas. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo. É da doutrina? Primeiro é de ti. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Então, a palavra de Deus, ela tem que ter esse alimento, tem que ser esse alimento que nos vai fazer com que estejamos bem alimentados espiritualmente,
que vai fazer com que nós tenhamos essa sobriedade, que vai fazer com que nós possamos ser vigilantes e que nós possamos, a partir daí, com esse estado de consciência, cuidar de nós. E cuidando de nós, consequentemente, a gente cuida da doutrina. E aí é um ciclo, né? É um ciclo de retroalimentação. E aí sim, a gente vai poder pregar a palavra de Deus e as pessoas vão poder enxergar essa doutrina nas nossas vidas. Amém? Amém. E, finalizando, a gente tem aí como aplicação Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 17, né? Que vai nos mostrar essa necessidade de pregar o Evangelho. Romanos 10, 13 a 17. Romanos 10, 13 a 17. E aí isso chama, né, a nossa responsabilidade para que nós possamos cumprir aquilo que se espera da Igreja de Cristo, não é isso? Então, Romanos 10, 13 a 17. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como alguém vai invocar o nome do Senhor? Conta própria? Vai receber alguma coisa e vai ter essa consciência, né? E aí o texto vai trazer isso a esclarecimento. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? Para crer, tem que ouvir. Ouvir o quê? O Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente precisa de alguém que pregue, né? Precisa de alguém com autoridade, que seja membro de uma igreja batista, local e visível, para pregar o Evangelho, para que as pessoas escutem o Evangelho, para que a semente, né, seja semeada pela pregação do Evangelho e para que essa semente ela germine, né? Para que as pessoas, então, aqueles que pela vontade de Deus possam chegar ao conhecimento da verdade. Então, por isso, a necessidade de que hajam pregadores, de que haja ações de evangelização, né? Então, repetindo, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? Qualquer um tem a autoridade para pregar o evangelho? Não, tem que ser membro de uma igreja de Cristo, uma igreja batista. Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Então, irmãos, que Deus possa estar nos capacitando para que a gente possa cumprir a nossa função, né? Da maneira que Cristo espera de nós, da maneira digna, né? Andando em conformidade com a palavra de Deus. Seja aplicando, né, em nossas vidas a sua palavra, a sua doutrina. E se isso acontecer, a gente vai estar cumprindo a nossa função também, que é pregar o evangelho, para que outras pessoas possam escutar a pregação do evangelho e que possam chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Irmão Alexandre? Vou levar essa água aqui. Obrigado, irmão. Pediria aos irmãos que ficassem de pé mais uma vez. Convido o irmão Marcel. Irmão Bruno, eu estava esquecido do nome do rapaz. Valeu. Boa noite, irmãos. Hino de número 438 no nosso cantor cristão. 438. 438. Amém. Amém. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom.
afirmação do amor. Proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Essa mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheias de bênçãos o glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheias de amor, dá-lhe do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Convido o pastor Anísio. Tem alguns avisos. Quanto é que tá essa voz aí, Bruno? Quanto é que tá essa voz aí? Querendo comprar uma voz dessa pra mim, rapaz. Cid Juliano disse que foi meia aula que ele deu, ele já ficou assim. Vou contratar ele para ver se ajeita a minha. Eu gostaria de convidar o irmão Hélio aqui à frente. Não. Irmão, ele está muito contente, não está? Bom. Eu gostaria que o senhor apresentasse a sua turma. Que prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz. Eu e Valdenira estamos... Na verdade não é hoje, né, essa semana, mas em junho vamos completar 60 anos de felicidade no casamento. Amém. Acho que da minha turma é o único que está casado com a mesma mulher. da universidade. E estamos os dois vivos, com saúde, lúcidos.
e com filhos, netos e bisnetos maravilhosos, né? Então vamos comemorar isso. Então, pedir que levante primeiro minha esposa, Valdenira, colega de batalha, de lutas, desde, vou dizer não, depois Raquel foi a primogênita, a primeira filha, depois Sandra, né? Antônio, o esposo. Em inglês tem uma anotação boa que chama o genro de filho pelo casamento, son-in-law, né? Então é como filho, né? E quer Sérgio? Sim. Sim, vou primeiro os filhos. Sérgio, Gilmara, né? Depois temos Mateus e Letícia, o Antônio, depois temos Eduardo, Débora, que Débora está ali, e Bruno, né? E acho que amanhã, talvez, estou orando para a Jéssica vir e vamos estar, vai ser uma ocasião histórica, né? A gente não sabe se tem vida futura, ninguém sabe, né? E se temos lucidez e saúde, né? Então é um momento muito importante na minha vida, menina. Temos a família toda reunida aqui, né? Então estamos muito gratos a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar. Irmão Hélio é um homem entusiasmado nos projetos e fazia dias que eu não via ele tão entusiasmado com esse momento, né, de estar aqui com a família. Amém? Amém. Depois que o pessoal chegou, ele disse: a filharada já está toda aí. É bom, né? É bom ver o irmão assim, principalmente sabendo das lutas e batalhas e essa recente luta, né, que Deus tem dado vitória. Amém? Amém. E amanhã, na programação, nós vamos ouvir no estudo geral o irmão Hélio, não é isso, os irmãos da programação? É isso mesmo. Depois nós vamos ter o encontro de casais. Eu gostaria que Sérgio e Gilmar ficassem de pé aí, eles vão estar conosco amanhã, não é? Certo? Que Deus abençoe. Já estiveram em 2 dos nossos acampamentos e graças a Deus puderam chegar para mais esse. Amém? Amém. Pode sentar. Amanhã nós vamos aprender a nos comunicar, não é isso? Aprender a nos comunicarmos. Então vamos aprender. Amém? No domingo pela manhã, a irmã Valdenira vai estar ensinando sobre a beleza, não é isso, irmã? A beleza em relação a Cristo, uma mulher bela aos olhos de Deus, não é? Não, presta atenção, não é uma mulher bela aos olhos de qualquer um, é uma mulher bela aos olhos de Deus. Amém? Amém. Então, assim, eu dou graças a Deus pela família do meu professor da escola dominical, né, irmão Hélio, e estarem envolvidos na obra do Senhor. Amém? Amém. E que possam se envolver mais e mais e mais. Amém? Eu oro, irmão Hélio teria uma grande alegria de ter um dos seus como talvez um pastor, né? Quem sabe Mateus, ou Eduardo, ou Sérgio, ou Toninho, um dia não vai ser. Ou então, Toninho está preparando, já tem um time de futebol de salão e mais os reservas todinho de netos, né? Certo? Toninho é um Pereira, cabo da peste mesmo. Bom, quem sabe, né? Então temos aí muito que orar. Amém? Então, vamos orar nesse sentido. Irmãos, devemos com alegria continuarmos nos esforçando para que a nossa programação seja toda ela de bênção para a vida de todos. E isso não depende só do professor nem do pregador, depende de todos. Todos estarem querendo aprender para
aplicar em suas vidas e estarem crescendo na palavra santa do nosso Deus. Então vamos todos, com muita atenção, estar em todas as atividades, prestando a máxima atenção para aprendermos a palavra do nosso Deus e a aplicá-la em nossas vidas. Amém? Amanhã nós vamos ter batismo. Vivemos hoje, mas amanhã vamos ter. Eu gostaria de convidar aqui à frente aqueles que pediram batismo. Temos aqui, eu estou vendo aqui se Fernando faz um tupete desse em mim, mas o cabelo já está meio, certo? Fernando, Gabriel, são os filhos de irmão Alexandre e da irmã Jane, né? Fica aí em pé, irmão Alexandre. Irmão Alexandre está querendo chorar. Irmão Alexandre é Gomes do Cedro, né? Eu sou Gomes de Oliveiros. Os Gomes do Cedro são mais chorão, né? Certo? Gabriel não está querendo chorar também, não, né? Mas Fernando está. Sim, tá. Certo?